Olá, este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja agora os assuntos que são destaques na edição desta semana. Inaugurado o Foro da Comarca de Caçapava do Sul. Prédio do Departamento de Arquivos é entregue em Porto Alegre. Cevide divulga dados de casos relacionados ao feminicídio. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha, que começa agora. Integrantes da atual administração do TJRS acompanharam o desembargador Voltaire de Lima Moraes na sua última viagem ao interior do estado como chefe do judiciário para a inauguração de mais um novo foro. A cerimônia foi realizada no dia 19 de janeiro na comarca de Caçapava do Sul. Magistrados, juízes, servidores e autoridades locais participaram do ato de inauguração do novo prédio do Foro do município de Caçapava do Sul. Mesmo com as dificuldades geradas pela pandemia, ataque hacker, instabilidade dos sistemas e lei Mansueto, a atual administração do TJRS, liderada pelo presidente Voltaire, conseguiu cumprir a meta de dar melhores condições de trabalho para todos aqueles que fazem o judiciário. Nós fomos anteriormente privados de andar por o nosso Rio Grande afora em razão da pandemia, mas nós estamos cumprindo a nossa missão, entregando vários foros. Nós desenvolvemos uma política de incentivar essas construções. Foram 2 anos bastante atípicos, enfrentamos uma série de dificuldades, inclusive nos impediu de fazer essas inaugurações antes. Vários prédios já estavam aguardando as inaugurações, as devidas instalações para que a gente pudesse prestar um melhor serviço ao nosso cidadão em termos estruturais. Mas agora com que tivemos uma melhora no processo pandêmico, começamos a sair então para fazer essas inaugurações, essas entregas importantes para as comunidades, mostrando a nossa preocupação em realmente prestar ao nosso cidadão do Rio Grande do Sul um serviço de qualidade. A presidente do Conselho de Administração, Planejamento e Gestão e presidente eleita do TJRS para o próximo biênio, acompanhou a comitiva na inauguração do Foro da Comarca de Caçapava do Sul. Ela enfatizou que, assim como o presidente Voltaire, sua gestão irá proporcionar melhores condições de trabalho a magistrados, servidores e operadores do direito, buscando assim o aperfeiçoamento dos serviços prestados à sociedade. Eu tenho com muita alegria acompanhado, o desenrolar desta administração, que eu participo como presidente do Conselho de Administração, Planejamento e Gestão, CONAD, e então a inauguração de prédios é realmente para nós um momento de vitória, é onde se alcança aos nossos servidores e magistrados melhores condições de trabalho. O espaço físico é por demais importante, então ter um prédio como esse, com toda a infraestrutura, sem luxo, funcional, mas acolhendo e dando conforto àqueles que aqui trabalham, para nós é motivo de muita satisfação. O juiz, diretor do Foro da Comarca de Caçapava e o prefeito municipal agradeceram a presença da comitiva na cerimônia e ressaltaram o significado deste momento tão importante para a comunidade local. Olha, eu me sinto duplamente alegre, primeiro, de um ponto de vista profissional, porque eu sei que agora a nossa comarca vai ter um foro adequado, com uma jurisdição mais qualificada, melhor acessibilidade, maior segurança. E do ponto de vista pessoal, eu tenho um grande carinho por toda essa conquista que a comunidade está tendo, tendo em vista que Caçapava é a minha primeira comarca, e eu fico feliz em ver o progresso e principalmente a concretização desse projeto, que é fruto de um trabalho conjunto de diversas instituições e atores. Eu me sinto bastante emocionado e é claro, receber justamente nessa data de hoje, ela tem um grande valor simbólico e sentimental. E essa homenagem, me concedendo o título de cidadão caçapavano, confirma
o que eu há muito já me sentia, porque eu me sentia um cidadão desta comarca. Um momento muito importante, na qual aproveito, para fazer um grande agradecimento ao Dr. Voltaire, também ao Dr. Diego e a todo o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, pela confiança no nosso município, nesse avanço, extremamente significativo para a cidade, que é um fórum novo, uma comarca mais moderna, proporcionando aos jurisdicionados, proporcionando aos advogados, servidores, poder legislativo e a comunidade como um todo, um ambiente mais moderno, mais acolhedor. O novo prédio do Foro de Caçapava do Sul possui um novo conceito de projeto arquitetônico desenvolvido pelo Departamento de Infraestrutura do Judiciário em conjunto com a Corregedoria Geral da Justiça. É o chamado Foro Digital. O edifício segue a tendência das últimas obras entregues nas comarcas do interior gaúcho. Os ambientes são preparados para o processo eletrônico. Além disso, atendem às normas de segurança, acessibilidade e possuem características sustentáveis. Uma obra nova, entregue já no modelo de foro digital, nesse novo conceito de prédios. A construção toda pronta, previsão de mudança agora já para o mês de fevereiro e fechando um ciclo de entregas dessa administração dos prédios do interior. Então foi uma sequência de prédios que inauguramos no segundo semestre de 2021 e agora finalizando com Caçapava. Obras importantes, aguardadas há muito tempo, Rio Grande, a construção de Barra do Ribeiro, reforma de Não Me Toque. Então é uma sequência de obras que começam a tirar aquela realidade de prédios já defasados e conseguindo atualizar e nivelar a condição do nosso parque construído. O Foro da cidade de Estrela passou a contar com uma vara criminal de entrância intermediária. A cerimônia de instalação foi realizada no dia 18 de janeiro, no Salão do Júri do Foro da Comarca, com a presença de magistrados e membros da atual gestão. A história e o desenvolvimento do município de Estrela foram destacados na manifestação do presidente Voltaire durante o ato de instalação da unidade judicial na comarca. Segundo o magistrado, a criação da vara criminal é fruto de um trabalho coletivo entre a comunidade local e a administração do tribunal para a efetivação da justiça. Ele também agradeceu aos servidores e magistrados que se empenharam para contribuir com a produtividade do judiciário. Na medida em que a Justiça instala mais uma vara, cria mais uma unidade judiciária, isso vem ao encontro daqueles que aqui moram, no sentido de dar-lhes segurança, de dar uma estabilidade maior, de fazer justiça e em algo que é extremamente importante. Nós temos uma criminalidade em várias regiões do estado e na medida que tem essa vara específica vai tratar especialmente dos crimes praticados nessa região aqui. Com a instalação desta unidade, a comarca de Estrela passa a contar com 3 varas especializadas. Segundo a Corregedora Geral da Justiça, isso deve gerar uma readequação na comarca. Os processos passam a ter o tratamento que necessitam, o que reflete na melhoria e celeridade da prestação jurisdicional. Essa instalação vai beneficiar muito a comarca de Estrela, porque nós vamos fazer uma divisão de especialização das unidades. Hoje nós tínhamos 2 varas judiciais e passaremos a ter 3 varas, uma vara com competência criminal, para julgamento de todos os casos criminais que acontecerem na comarca, inclusive júri, execuções criminais, juizados especiais criminais, violência doméstica, todos estarão concentrados nesta unidade com competência criminal. E as outras 2 unidades, que eram varas judiciais, se tornarão varas cíveis. A primeira vara cível vai agregar os juizados especiais cíveis e fazendários. E a segunda vara cível vai agregar a matéria da infância e juventude. E aqui na comarca de Estrela nós tivemos algumas dificuldades, por exemplo, falta de servidores, inclusive problemas de espaços físicos, que fomos contornando nesse período para podermos hoje instalar essa vara criminal. O município de Estrela é a 4ª maior comarca de entrância intermediária do estado. Segundo a juíza diretora do foro, a criação da nova unidade judicial vai dar vazão à crescente demanda criminal.
Ela enfatizou ainda que a atual gestão do TJRS se destacou pela atuação e olhar atento para a melhoria da qualidade da prestação jurisdicional, mesmo em momentos tão difíceis enfrentados nos últimos 2 anos. Com a criação da terceira vara com a competência criminal, houve uma especialização, quer dizer, a matéria criminal ficará toda na vara crime e a matéria civil será distribuída nas 2 unidades. Sendo que a primeira vara terá a competência ainda do Juizado Especial Cível e do Juizado da Fazenda, e a segunda vara o Juizado da Infância e Juventude. Isso traz um ganho no sentido de que terá uma especialização na análise desses processos. Então teremos uma estrutura toda voltada para a análise da parte criminal e 2 estruturas para a análise dos processos cíveis. Com certeza um ganho, um avanço, porque Estrela é uma comarca de entrância intermediária com um volume considerável de ingresso mensal de processos e ainda estava na estrutura de vara judicial, o que não era mais adequado de há muito tempo. Foi reconhecido pelo tribunal e que foi sensível à nossa demanda e hoje então Estrela tem esse grande passo na configuração da prestação na comunidade. Em viagem pelo interior do estado, integrantes da administração do TJRS visitaram a comarca de São Cepé. Uma das principais metas da atual gestão do Judiciário Gaúcho era estabelecer um diálogo constante, buscando uma maior aproximação com magistrados, servidores e estagiários de todo o estado. E esse objetivo foi cumprido pelo desembargador Voltaire de Lima Moraes. Buscando a valorização daqueles que fazem o judiciário, o presidente do TJRS e integrantes da sua administração estiveram presentes em muitas comarcas do interior no último biênio. Para fechar o roteiro de visitas, a comitiva da atual gestão esteve reunida com juízes e servidores da cidade de São Cepé no dia 19 de janeiro. Sempre que possível, a gente vai inaugurar um novo foro, instalar uma vara ou um juizado. A gente procura passar pelas comarcas contíguas para conversar com os nossos magistrados, com os servidores, com os advogados, o Ministério Público, a Defensoria, para ver como estão desenvolvendo as suas atividades. Essa sempre foi uma preocupação da Corregedoria, de ouvir o nosso cidadão, o advogado, o defensor público, o Ministério Público, as procuradorias, os magistrados, os servidores, todos aqueles que atuam nos nossos fóruns, atuam na cena judiciária. Importante ouvi-los para que a gente possa colher localmente as boas práticas, ver quais são as necessidades das comarcas e poder resolver, na medida do possível, aquelas situações que precisam de uma intervenção da Corregedoria. Nós acompanharemos e também é extremamente valorosa essa iniciativa da visita aos fóruns, colegas, servidores e demais integrantes da comunidade jurídica. Então é algo que eu aplaudo, acompanho sempre que possível, na certeza de que essa aproximação é algo que realmente nos une e faz com que reforcemos os nossos objetivos. O resultado do esforço da atual gestão pôde ser observado em cada uma das visitas às comarcas do interior, com a reação de magistrados e servidores que se sentiram valorizados com a presença da comitiva. A juíza diretora do foro da comarca de São Cepé falou sobre a importância desta aproximação e de manter o diálogo constante com a administração do TJRS. A comarca recebe com grande satisfação, os servidores. Esse ano nós recebemos também a Corregedoria sobre a digitalização, e a vinda agora, nesse início de ano, mesmo que seja o fim dessa gestão da presidência, é sempre válida para os servidores, até para conhecerem pessoalmente essa equipe da Corregedoria, que a gente se comunica normalmente por telefone, por e-mail. Então é uma grande satisfação receber o presidente do tribunal aqui em São Cepé e que eles possam ouvir diretamente os nossos servidores que atuaram de maneira... Nesses 2 anos de pandemia e de outros problemas que tiveram e que eu estou aqui em São Cepé, eles atuam e com certeza eles colaboram para a prestação jurisdicional da melhor maneira.
Em função do distanciamento social causado pela pandemia, durante o primeiro ano de gestão, as conversas foram realizadas por videoconferência. Mas assim que possível, cumprindo todos os protocolos sanitários, o presidente, acompanhado de integrantes da administração, passou a visitar as comarcas e estabelecer o diálogo de maneira presencial. Nós não deixamos, na verdade, nenhum momento de conversar com os juízes. A única diferença é que no primeiro ano nós fizemos inúmeras reuniões virtuais por videoconferência e agora de forma presencial. Eu sempre prefiro a forma presencial porque é aquela que a gente olha no olho, né, das pessoas diretamente, a gente conversa, tem mais capacidade de interlocução e com isso a gente vai atingindo os nossos objetivos superiores. Buscando melhorar cada vez mais as condições de trabalho para os servidores, o TJRS inaugurou um novo prédio para o Departamento de Arquivos. O projeto visa centralizar o acervo, que atualmente é distribuído em 9 diferentes locais em Porto Alegre. O ato de entrega da revitalização do prédio localizado no 4º Distrito, em Porto Alegre, para as instalações do Departamento de Arquivos foi realizado no último dia 17, com a presença do presidente do TJRS, magistrados integrantes da atual administração e servidores do Judiciário Gaúcho. O desembargador Voltaire destacou o esforço para organizar o acervo de processos físicos. Isso é muito importante, é a revitalização de um prédio que vai abrigar processos antigos já julgados, é um número expressivo, mas acima de tudo vai propiciar uma organização de todos esses processos. A gente vê aqui que muitos já estão organizados e devidamente catalogados, mas nós vamos avançar ainda e dar condições de trabalho para os nossos servidores que aqui trabalham. Isso é muito importante porque é um ambiente mais adequado, mais funcional e porque a gente possa atender também os nossos jurisdicionados. A diretora do Departamento de Arquivos, Simone Palma, informou que o local possui um pavilhão que está abrigando 400 mil caixas de processos. Conforme o cronograma, a próxima fase será a inauguração de outra área para o arquivamento de até 700 mil caixas. Esse é um marco importante para que essas demandas de processos possam ser trabalhados. O arquivo hoje, aqui nesse ambiente, tem 400 mil caixas. O novo prédio vai comportar mais 700 mil caixas. Isso vai viabilizar uma demanda importante da administração, que é devolver prédios locados. Né? No ano que vem, a gente, no mínimo, depois da obra, já podemos fazer esse ganho de devolução de prédios locados, economia para a administração, a centralização das pessoas, o trabalho realizado pelas pessoas em relação ao atendimento e a busca de processo e localização. Isso vai ser uma melhora exponencial no atendimento às partes, aos jurisdicionados e à administração. Então, estamos muito felizes com isso, porque isso dá o início, isso é o início para as principais ações do DARC, sem o prédio, isso teria que ser de forma muito lenta. Então, a gente está com essa expectativa muito positiva para os próximos anos aí do DARC. O prédio do DARC revitalizado é oriundo de uma permuta realizada em janeiro de 2018 com o Instituto Rio-Grandense do Arroz. O diretor do Departamento de Infraestrutura do TJRS, Giovanni Lino, é o arquiteto responsável pelo projeto de ampliação do Departamento de Arquivos. O projeto de estruturação do arquivo é um projeto que tem diversas etapas. Já estamos há praticamente 8 anos tratando do projeto de estruturação, então envolve desde a locação predial, que era a solução até então demandada pelo TJ, e com esse projeto damos um passo importante para a centralização do acervo. Hoje são mais de 6 prédios na capital, 4 locados, e a intenção desse projeto é o passo inicial para a centralização desse acervo. Então aqui foi uma parceria, público-público, com o Patrimônio do Estado
e o Instituto Rio Grandense do Arroz, que era o prédio, era o uso até então para esses pavilhões. Foi feita uma permuta de um prédio de escritórios utilizado para arquivos, o prédio próprio do tribunal, em troca de um pavilhão que era utilizado para a área administrativa do IRGA. Então foi feito um grande projeto de permuta. Foi transferido para o IRGA aquele prédio no começo de 2020 e agora estamos concluindo a fase 1 da revitalização dos prédios para o Departamento de Arquivos. Então, nessa primeira etapa, estamos entregando a área administrativa e a área do pavilhão 1, que tem espaço para 450 mil caixas. Na sequência, a reforma da área do DARC B, onde vão ter espaço para mais 850 mil caixas. O TJRS realizou nesta semana a primeira etapa para o concurso de juiz de direito substituto. A prova objetiva foi realizada em 6 escolas da capital gaúcha. Eu desejo para vocês assim, muita sorte, né? E de repente nos vemos aí no dia da posse de vocês. Boa sorte. Estas foram as palavras do presidente da comissão de concurso para tranquilizar os candidatos à vaga de juiz do Judiciário Gaúcho. O desembargador, que também é segundo vice-presidente do TJRS, esteve presente na PUC-RS e acompanhou o início da aplicação das provas. Esse concurso ele foi aberto no ano de 2019, ainda na administração anterior, e teve a sua primeira prova suspensa em razão da vinda da pandemia. Então agora que nós conseguimos efetivamente dar andamento a esse concurso. Além da PUC-RS, o concurso para juiz de direito substituto do Judiciário Gaúcho foi realizado nas escolas Júlio de Castilhos, Emílio Massot, Parobé, Protásio Alves e Inácio Montanha, em Porto Alegre. Os portões foram abertos às 8 da manhã e as provas tiveram início às 9 horas, com 5 horas de duração. A logística ela está muito bem preparada pela empresa que nós contratamos, né, a FAURGS. Então eu realmente não tinha nenhuma preocupação com relação a essa logística e, evidentemente, os cuidados sanitários para a realização de um concurso público. O que nós temíamos era alguma espécie de alguma decisão judicial que pudesse vir a prejudicar ou adiar, né, o certame, ou algum decreto estadual de forma sanitária no sentido de impedir eventos como esse que estava acontecendo hoje. A nossa expectativa, então, é de que essas etapas todas do concurso sejam cumpridas da melhor forma possível, porque o que regula os concursos para a magistratura é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, e essa resolução ela é bastante burocrática, né? Ela prevê várias etapas do concurso com recursos dos candidatos quando não se veem aprovados naquelas etapas. Então realmente se demora um pouco para conseguir chegar ao fim ao concurso, mas isso faz parte da administração. O concurso foi aberto através do edital número 61 de 2019 e teve quase 10 mil inscritos. A primeira prova havia sido suspensa em razão da pandemia de coronavírus. O desembargador Ícaro destacou a atenção às medidas de prevenção adotadas para a realização do certame. As próximas fases são as provas descritiva e de sentença. Os aprovados depois vão passar pela inscrição definitiva, onde vão fazer exames médicos, ver quem é portador de necessidades especiais, ver quem entra pela cota dos afrodescendentes. E quem então tiver sucesso nesta fase vai então para a prova oral, que é a última prova. Depois ainda teríamos mais uma outra prova, que seria a prova de títulos, mas essa decide apenas a classificação do candidato. Quem for aprovado na prova oral está realmente já com a certificação feita e já pode ser considerado um magistrado. Porque não é possível se passar muito tempo sem o recrutamento de magistrados, né? Porque ocorre aquela movimentação normal da carreira, né? Que é a aposentadoria, eventual óbito. Tivemos alguns óbitos em razão da pandemia. Então tudo isso veio, né, em prejuízo da prestação jurisdicional e é o que nós estamos tentando debelar nesse momento. A Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJRS divulgou em live dados relacionados aos casos de feminicídio que tramitam na vara especializada no assunto na comarca de Porto Alegre.
Os números divulgados em live no canal do TJRS no YouTube apontam que quase 70% dos casos são cometidos por companheiros ou ex-companheiros e que 58% destes crimes geralmente ocorrem na casa da vítima. Também ficou constatado que 86% destas vítimas não contavam com medidas protetivas de urgência. A apresentação foi realizada pela juíza corregedora Thaís Colau de Barros, que coordena a CEVID, e detalhou os dados e comentou a respeito de cada item. Alguns destaques que precisam ser feitos, como eu referi no início da pesquisa, o que a gente não mede, a gente não muda. É importante que a gente relacione esses dados apresentados uns com os outros, que nós nos debrucemos nos casos em que façamos um olhar crítico sobre alguns dados das pesquisas, com relação em especial à ausência de medida protetiva, à vulnerabilidade financeira da vítima, ao percentual desproporcional de população negra atingida pelo crime de feminicídio. É importante que todos os atores se debrucem sobre essas análises para que nós possamos atuar de forma mais efetiva na prevenção desse crime tão horrível que é o feminicídio. A pesquisa realizada pela CEVID analisou 176 processos da Vara de Feminicídio especializada no crime da capital gaúcha de 2014 a 2021. O estudo revelou que as vítimas são principalmente mulheres solteiras e as principais motivações dos réus são a não aceitação do fim do relacionamento ou o surgimento de outro, além de sentimentos de posse, domínio e ciúmes. A corregedora da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, ressaltou a importância da compilação dos dados para auxiliar na elaboração de projetos e de políticas públicas que combatam a violência de gênero. Eu quero mais uma vez cumprimentar as colegas e a coordenadoria da violência doméstica pelo belíssimo trabalho. Como eu falei, o nosso propósito é termos dados para podermos pensar preventivamente, e acho que essa pesquisa já nos deu uma boa linha de identificação de alguns problemas e algumas situações que podem ser enfrentadas desde o primeiro atendimento da vítima de violência doméstica quando se dirige, né, a alguma das autoridades. E um dado que me chamou muita atenção foi que todas as vítimas já tinham, né, um histórico de violência doméstica. E a grande maioria das vítimas ali já tinha algum envolvimento. E também o percentual de mulheres que não estava com medida protetiva. E que isso, com certeza, facilitou a prática do crime. A juíza Cristiane Busato Zardo divulgou dados da 4ª Vara do Júri de Porto Alegre. A unidade foi instalada no dia 8 de março de 2021 e realizou 27 júris entre os meses de junho a novembro. Ao todo, foram executadas 196 audiências, envolvendo 117 processos, com 68 instruções encerradas e 406 pessoas ouvidas. Foram proferidas 49 sentenças. Parabenizo a Corregedoria de Justiça pelas iniciativas variadas este ano com relação à violência doméstica, em especial pela criação e pela dedicação que está havendo em fazer com que essa vara funcione. É uma vara nova, né, e experimental, por assim dizer. Esperamos, no decorrer deste ano, poder apresentar algum processo mais interessante de envolvimento com os projetos de prevenção. No momento, a gente trabalha com a conclusão final. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar o perfil e saiba tudo o que acontece no Poder Judiciário. Semana que vem estamos de volta e esperamos por você. Até lá!